A graça e a paz do nosso Deus, mais uma exposição da Palavra de Deus aqui nesse canal. Um encontro que nós temos. Queridos, hoje nós vamos falar sobre as mentiras, os artifícios que o adversário usou lá no Gênesis. Como foi essa enganação que trouxe a queda da mulher e, por conseguinte, o homem. E com isso, a raça humana acabou tendo o pecado original. Queridos, você quer saber melhor? Você quer entender por que foi uma forma tão envolvente que Satanás utilizou? E como foi isso? Então vem comigo. Bom, queridos, essa é uma passagem muito conhecida teologicamente, e eu tenho certeza que até para aqueles que são leitores da palavra também conhecem muito. Gênesis, no seu capítulo 3, versos 1 até o 7. Nós iremos ler a palavra de Deus e, por conseguinte, nós vamos meio que dando a explicação. É a leitura do versículo com o comentário bíblico logo na sequência, para que você possa pegar. Mas eu quero te pedir que, antes de mais nada, vamos crescer essa comunidade que ama a palavra de Deus e gosta de também abençoar outras pessoas. Se inscreva no canal, compartilhe com quem você ama. Vamos abençoar todos aqueles que estão ao nosso redor e vamos trazer a palavra de Deus para todos aqueles que precisam. Dito isso, voltando para a palavra de Deus, vamos para o versículo 1, que diz o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Eu quero parar aqui no versículo 1 e quero começar dizendo que a Bíblia não disse uma qualidade. Claro, a qualidade é negativa, onde diz que ela era a serpente mais astuta das alimárias do campo que o Senhor tinha feito. Não foi por acaso que essa qualidade da serpente foi colocada ali. Ela foi colocada porque realmente a serpente era a mais astuta. Então, queridos, a primeira coisa que ela faz é, quando chega, ela vai tocar num assunto delicado para a mulher. Porque ela poderia ter dado ali uma abordagem periférica, onde ela poderia falar de outras árvores do Jardim do Éden. Até porque, pensem comigo, biologicamente, Deus criou o homem e a mulher e todos eles teriam fome. Mas não faria o menor sentido, diante de um jardim tão generoso, de tantas árvores frutíferas, o Senhor não conceder que eles se alimentassem dessas árvores. Então veja qual é a lógica da serpente. Ela fala: foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim, ou seja, ela estava englobando todas as árvores. Foi assim que Deus disse? Vocês não podem comer de nenhuma árvore. Ela foi esperta, ela poderia ter utilizado a árvore do bem e do mal, mas ela tinha que começar com uma mentira. Foi a primeira mentira envolvendo a mulher. Então, para que a mulher pudesse desmentir a informação, ela então vai dizer assim, no versículo 2, olha aí: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Bom, então vamos aqui. A serpente, ela foi muito esperta. A serpente deu uma primeira informação errada, que ela sabia que não era essa, para que a mulher pudesse se envolver na resposta, para que a mulher pudesse responder à serpente. E aí você vê como a mulher parece que ela não estava bem informada, ou que a mulher, naquele momento, ela estava assim, ela estava com um pensamento exagerado sobre a árvore, porque veja bem que Deus tinha dito que eles não poderiam comer da árvore do bem e do mal, que estava realmente no meio. Então a mulher vai dizer para a serpente que dos frutos das árvores do jardim eles podem comer, está liberado, Deus liberou. Mas, no entanto, daquela árvore, do fruto da árvore que fica no meio, disse Deus, aí ela dá a informação, disse Deus, não comereis dele. Só que olha só o exagero, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, a mulher tinha informação tão exagerada,
ou então na mente dela, ela viu que, olha, se eu não posso comer, então não posso tocar, não posso chegar perto, então é algo que, né, você vê como às vezes as pessoas deturpam, distorcem a informação que Deus dá. Se Deus fala que não pode fazer algo, as pessoas querem colocar algo maior ainda, para que a proibição seja um jugo, seja um sofrimento. O Senhor só falou o seguinte: olha, daquela árvore não comereis. A mulher já pensou, não, a gente não pode comer e nem tocar. Ou seja, se ela fala nem tocar, então ela não chega perto. Está entendendo, queridos? Como a coisa foi desenrolando aqui no Jardim do Éden? A mulher tinha um pensamento que ela não podia nem chegar perto da árvore. Bom, agora veja só, isso daqui acaba sendo uma segunda mentira, mas não vinda da serpente, agora vindo do exagero da própria mulher. Versículo 4, olha o que diz. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Olha, era justamente o que trazia o maior temor para a mulher, era a informação de que ela não podia comer. Por quê? Porque certamente ela iria morrer. Qual é a informação que a serpente vai dar? A serpente não vai dizer para ela: não, você pode comer. Não, o fruto dessa árvore é gostoso, vale a pena. Veja que a mentira que ela vai trazer agora, a serpente vai trazer uma informação tão interessante para a mulher que isso vai mudar o jogo, vai mudar o pensamento da mulher. Porque a informação mais categórica e mais difícil da informação era: vocês vão morrer. A serpente fala o seguinte: não, certamente não morrereis. Bom, se eu vou me colocar aqui, se eu estou proibido de comer o fruto porque vai ter uma consequência, a consequência é morrer, e de repente eu tenho informação que eu não vou morrer coisa nenhuma, aí vem o nosso pensamento: ué, já que essa consequência não vai acontecer, o que me impede de comer? Nada. Isso a grosso modo, tá, queridos? Eu não estou falando no sentido da desobediência à palavra de Deus. Eu estou falando o que me impediria, já que a palavra, ou então a consequência pior, era uma só: morrer. E eu estou sabendo agora que não vou morrer. Veja que essa é a segunda mentira categórica da serpente. E ela não está jogando leve, ela está jogando pesado. Primeiro foi uma astúcia, foi uma forma muito melindrosa de chegar ali e saber começar o diálogo com a mulher, trazendo uma informação errada para que a mulher se envolvesse. Agora, ela está indo na informação que a mulher tinha medo. A serpente foi no medo da mulher. E praticamente ela dá uma informação que tira o medo. Olha, você não vai morrer. Versículo 5, ele diz assim: porque Deus, olha aí, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha a terceira mentira da serpente. E o mais interessante aqui é que ela se assemelha muito com muitas práticas que acontecem hoje em dia, onde parece que você necessita fazer algo para que você seja semelhante a Deus, seja semelhante ao Altíssimo. Isso são práticas, são formas equivocadas e com certeza astutas de enganar muitas pessoas. E a serpente, ela começou tudo isso. Ela falou: olha, porque Deus sabe de uma coisa, que a partir do momento que vocês comerem, vão abrir os seus olhos. E nisso, até essa parte, a serpente não estava mentindo. Preste bem atenção. Até a parte onde ela diz que Deus saberia que no dia em que eles comessem do fruto, os olhos deles se abririam e Deus saberia, em nada ali a serpente mentiu. Mas a informação adicional que fala assim: e sereis como Deus. Jamais. Primeiro, eles perderiam a imortalidade. Em segundo lugar, eles seriam falhos. Falhos na mentira e na desobediência. Então, muito longe de ser Deus. E segundo, sabendo o bem e o mal. Evidentemente que nós vemos aí um começo com verdade e um término até com verdade. Mas no meio tinha que ter uma mentira. No meio da frase tinha que ter uma mentira. E sereis como Deus. Nunca, nunca. A Bíblia sempre falou
sobre sermos semelhantes. Semelhantes não é ser igual ou ser como. Semelhante é uma coisa parecida, é o que é parecido. Mas muitas das vezes o parecido não tem a mesma força, a mesma qualidade e etc e tal. Eu poderia dar analogias aqui, mas eu acredito que todo mundo entendeu. Então essa terceira mentira de Satanás, ela foi também crucial. Porque agora, além da mulher entender que não precisava ter medo do fruto e nem da árvore, que ela não morreria, teria ainda um bônus, um plus. Ela seria como Deus. E ela entenderia coisas que ela não entendia naquele momento, até porque no jardim do Éden não tinha o mal, não tinha entrado nela. Então ali eles estavam olhando sempre coisas puras. Veja que no versículo 6 diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Olha isso aqui, queridos. Olha que palavra. Até então, a mulher, ela obedecia piamente à ordem de Deus. Ela tanto obedecia que ela estava indo além do que Deus tinha dito, que não era nem para comer, mas ela nem se aproximava da árvore. Você vê que essa é a primeira aproximação de Eva diante da árvore no meio do jardim. É a primeira vez que ela está chegando para ver aquela árvore. Tanto que esse versículo declara que foi ela olhar para aquela árvore, a primeira coisa que chamou os seus olhos, ela viu que era boa, o fruto era bom de se comer. Em segundo, era agradável aos olhos, porque ela não tinha visto até então. Ela não tinha parado para reparar aquela árvore. Não, Deus não falou para não ir, mas agora que a serpente veio e trouxe toda aquela informação, ela falou, agora eu vou ver. Ela viu a árvore e falou, interessante essa árvore, é agradável aos olhos. E diz assim, árvore desejável para dar entendimento. A partir daí, a partir do momento que a mente dela já tinha trabalhado e ela já tinha desobedecido a ordem de Deus quase que completamente, não tinha ainda fechado a desobediência, mas já estava a caminho, você vê que aí sim ela tomou fruto. Quando ela toma o fruto, ela come. Assim que ela come, ela faz o que? Dá para o marido, que também comeu. E o que diz a palavra logo no versículo 7? E ambos tiveram seus olhos abertos, como a serpente tinha dito, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Meus queridos, eu queria trazer aqui a profundidade, a artimanha, ou até mesmo a estratégia que Satanás utilizou-se aqui e que atualmente é utilizado de forma assim abrangente. Nenhuma pessoa que quer enganar, ela vai vir com aquela pergunta escancarada, dizendo, olha, você não precisa dar bola para o conselho de Deus, não. Você não precisa obedecer porque o que ele disse não vai acontecer. Não foi assim que a serpente começou. E também não foi assim que o próprio Satanás tentou a Jesus Cristo quando ele estava no seu jejum. Ele tentou de forma astuta, de forma leve, de forma suave. Aqui no Éden, a serpente começa dizendo, foi assim que Deus disse que não comereis das árvores, de todas as árvores do jardim? Veja que era como se fosse assim, eu quero uma informação, você pode me prestar essa informação? Foi assim que Deus disse? Que Deus tinha dito que de nenhuma árvore poderia se comer? E aí, a mulher entendendo isso, ela foi dar a informação certa. A partir daí, nós já entendemos que ele foi meio que escalonando as suas mentiras, até chegar ao ponto em que a mulher entendeu que ela não precisava obedecer a Deus, ela poderia ignorar a ordem de Deus, que nada teria consequência. E por fim, quando ela olha o que é interessante, quando a gente fala, quando nós realmente declaramos que o pecado, ele não é algo que a pessoa acha ruim, mas sim bom e agradável, veja que quando a mulher ela olha para a árvore, ela começa a ter as suas convicções, ela começa a ter os seus conceitos. Ela começa a falar, olha, a árvore é boa para se comer, boa. Depois ela olha com mais atenção, fala, é agradável aos olhos. E ela também é desejável para ter o entendimento. Então dali ela juntou tudo, porque agora ela estava se convencendo, ela não precisava mais da serpente. Ela em desobediência, Deus sabia
que a partir do momento que houvesse a cobiça pelo fruto daquela árvore, aconteceria isso. Então, por isso, Deus logo colocou o princípio, ó, não comam desse fruto, porque certamente morrereis. Então, sabendo disso, eles já sabiam que tinha uma consequência forte, não queriam saber da árvore. Mas quando a mulher viu que tudo isso caiu por terra pela informação da serpente, ela parou para prestar atenção na árvore e no fruto dela. E começou a ver só coisa boa, que nem o pecado, meu querido. O pecado, todo mundo fala, é horrível. Não, 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 não. O salário do pecado é a morte, então é ruim. Não, não se engane. Porque a serpente, Satanás, ele chega de forma bem rasteira e vem trazendo com informações mentirosas tudo aquilo que você quer ouvir, tudo aquilo que você pensa que quer, que você deseja, que acha bom. E quando você fixa os seus olhos para o pecado, a primeira coisa que você fala assim, nossa, é bom para praticar. Que nem ela falou, é bom para comer. E quando a pessoa olha para o pecado e fala assim, nossa, é bom para praticar, é bom. Segunda coisa que você fala, é agradável. Não é só bom, é agradável. É algo que traz um bem-estar. Ninguém fala que é um bem-estar passageiro e que depois vem a culpa. Ninguém fala isso. Mas todo mundo, é agradável. E em terceiro e último lugar, nossa, e pode trazer o entendimento, ou seja, tem um bônus. Pode ser uma coisa ainda que te traz algo de bom. Bom, queridos, todos nós sabemos que o pecado ele pode parecer bom, ele pode parecer agradável e pode parecer que te agrega em alguma coisa. Mas o final de tudo isso é a morte. Porque ele nem é bom, muito menos agradável e ele não te traz benefício nenhum. Então, queridos, eu gostaria de trazer que a queda ela não aconteceu de uma forma onde foi uma negligência total daqueles que tinham ouvido a instrução de Deus. Mas houve sim uma mentira muito bem construída, muito bem articulada, para que tanto a mulher e logo na sequência o homem caíssem no pecado original e assim a queda. Espero que você tenha gostado de ouvir de uma forma, acredito, diferente do que aconteceu ali no Jardim do Éden, que não é fácil. Com certeza muitas pessoas se acham imunes ao pecado, imunes a uma prática, a um tipo de coisas que venham a fazer, mas não se engane, existem muitas formas de seduzirem, de trazerem aos seus olhos de que isso é muito bom, é agradável e até mais, pode trazer benefícios para você. Então, tenha cuidado, tenha o discernimento de Deus, viva na oração e no jejum, que com certeza você terá vitória para todo sempre.